Olá, professores. Vou falar sobre o projeto de mineração de dados utilizando os algoritmos a priori e o FP-Group. Esses algoritmos implementam essas técnicas de regra de associação, descoberta de itens frequentes, né? Que é o método de descobrir relacionamento entre variáveis em um conjunto de dados. Dado várias variáveis no conjunto de dados, a ideia é fazer associações entre essas variáveis para achar padrões, né? É muito utilizado em supermercados e sites de e-commerce, e, e elas são usadas para descobrir irregularidades dos produtos na transação comercial em larga escala, que é a ideia aqui da disciplina, né? Que é minerar dados massivos, né? Um exemplo de como funciona essa regra de associação é se eu compro cebola e batata, qual a chance de comprar um hambúrguer, né? Isso a gente leva para um item, se compra um item, qual a chance de comprar outro, se compra dois itens, qual a chance de comprar um ou dois, se compra três itens, qual a chance de comprar um, dois ou três, várias indagações que a gente pode fazer. Aqui é como é representado os produtos e as transações, né, nesse contexto de regra de associação, que a gente visualiza aqui que, por exemplo, o produto 2 foi comprado três vezes, num total de 5 transações. Então, ele vai ter uma medida que calcula isso, que é o suporte, que é a popularidade do produto no contexto das transações, né? Então, o produto 2 é o mais popular, aí que tem 3/5 de chance de aparecer. E o produto 4, 5, menos popular, 1/5, né? Falando do cálculo de suporte dessas medidas, né? Tem vários cálculos, assim. Vou mostrar dois, que é o suporte, essa popularidade, que é baseado exatamente nisso, na quantidade de transações, em que X aparece dividido pelo total de transações, né? Esses algoritmos de popularidade servem também para a gente tratar a confiança, né? Que é a possibilidade de um item ser comprado quando um outro item correlato é comprado. De um cliente comprar um hambúrguer considerando que ele comprou cebolas e batatas, né? É um cálculo que se faz para poder chegar nessa confiança. Aqui eu vou falar especificamente do algoritmo a priori, é, mostrando as características dele. Aqui temos uma tabela com 4 transações e a venda desses itens de dados aqui. Uma característica já notável do algoritmo a priori é o fato de ele fazer scans sucessivos enquanto está encontrando seus conjuntos de dados, seus itens sets, né? Então, a ideia é definir o suporte, por exemplo, se a gente definir que o suporte é 50% da transação, quem estiver abaixo desse suporte vai ser descartado. Nessa primeira iteração aqui, o D é descartado, depois sobram esses itens, e aí começa a se fazer a associação, né, entre A com B, A com C, A com D. Faz também uma outra escaneamento para saber se está dentro do suporte ou não. Depois o que sobrar faz uma outra associação entre A, B, C, D e E, enfim, e vai fazendo essas associações entre os itens e definindo o suporte de cada um, né? As características do a priori. Ele utiliza um array para armazenar todos os diferentes candidatos, né, do conjunto de dados. Ele tem essa questão de armazenar esses candidatos, que acaba sendo uma deficiência, né? O tamanho desse array pode ser muito grande, massivo, certamente será um array enorme. E por conta disso também ele requer grande quantidade de memória e um dos maiores problemas na essa necessidade de fazer full table scan nas tabelas, né? Várias vezes. Falando agora do algoritmo FP Growth, para o mesmo conjunto de dados, ele faz um rearranjo, ele coordena esse conjunto de dados e gera esses valores de frequência desses conjuntos de dados, né? Que é o suporte também, né? Na verdade, vai ser base para o suporte, né? Aí, por exemplo, a gente visualiza aqui que o A aparece 8 vezes, o P7, o C6 e assim por diante. Diante disso, ele gera uma árvore com essas informações, a quantidade de vezes que cada elemento apareceu, e ele vai gerando uma árvore para poder ficar mais fácil a busca quando terminar de varrer todo o conjunto de dados, né? Todos os itens. Para o A e B, ele fez
A primeira do A e B ele fez essas dois nós. Na segunda iteração, o software identifica, o algoritmo identifica o item B aparece uma vez, o C uma vez, o item D uma vez, o A e o B já apareceu aqui. Na terceira transação, né, ele veio para o item A, apareceu, então é um incremento de 1, o A estava 1, incremento de 1 fica 2, o C aparece uma vez, o D e o E. E assim sucessivamente até eu terminar de montar a árvore. Terminar de montar a árvore, esse aqui é o B, conta duas vezes, já aparecia, o C já aparecia, e o E apareceu uma vez. E aqui a gente sabe a quantidade essa árvore ele monta para poder gerar esse count aqui, né? Para fazer a busca posterior. Então a gente sabe que, por exemplo, o A apareceu 8 vezes, o E O E apareceu aqui uma, duas, três vezes o E. Vamos ver se é isso mesmo. O E três vezes, exato. Então, tem essa característica de montar essa árvore para poder facilitar a busca. Ele é mais rápido, o FP Growth, né? Porque ele tem também essa estrutura em árvore, não precisa ficar varrendo a base de dados várias vezes, como o caso do a priori, consome menos memória, não tem essa questão de gerar um candidato, como é feito no a priori, que a cada varredura ele gera uma tabela, depois ele gera outra. E, enfim, que é a questão de que ele usa uma árvore, né? O FP Growth, que é o chamado FP Trees. E o FP Growth, ao contrário do a priori, que faz full table scan, faz scan na tabela várias vezes, né? No FP Growth são apenas duas vezes. Aí entra aqui a comparação de desempenho que voltada aqui especificamente para o que eu fiz, né? Fiz a comparação entre o a priori e o FP Growth, usando a minha máquina local, o Jupyter Notebook, e criei três arquivos CSV. O Groceries 500K, tem 500 mil registros, o Groceries tem 1 milhão de registros e 2 milhões de registros. Rodei os códigos Python, os dois algoritmos, e comparei o tempo de execução. Fiz a mesma coisa com o FP Growth em Python e o FP Growth em PySpark, para ver se tinha diferença de tempo de execução, né? Também gerei três arquivos CSVs com a mesma ideia de 500K, 1 milhão e 2 milhões de registros. São arquivos diferentes, mas a estrutura é bem parecida. Por questões de implementação, eu optei por fazer arquivos diferentes. Aqui o resultado, como ficou, a priori, para uma base de dados de 500 mil registros, levou 50 segundos praticamente para executar, para 1 milhão de registros, quase 150 segundos, e para 2 milhões, 350 segundos. Né? Já o FP Growth, o país, né, ele ficou aqui muito, bem próximo de zero, aqui estão os valores, 1 segundo, 2 segundos e 4 segundos para 2 milhões de registros. Com relação ao FP Growth implementado no PySpark, ele teve um aumento aqui sensível, né? Assim, não sei se pode ser considerável de acordo com o tamanho da base, mas se a gente tiver uma base muito grande, é melhor paralelizar. A gente não fez isso porque eu uso uma base, usei minha máquina local, mas no futuro, uma implementação futura seja melhor. E o algoritmo é mais performático, o FP Growth, para a maioria dos casos, né? Principalmente quando se trabalha com bases de dados maiores. Existem outras abordagens de melhoria com relação ao a priori, principalmente para ele não ter que varrer muitas vezes esse dataset. E concluo que também não houve um grande benefício na implementação do FP Growth no Spark. Mas, mais uma vez, falando que eu estava trabalhando no standalone. Se tiver uma estrutura de cluster funcionando, pode ser que a coisa mude de figura. É isso. Agradeço o tempo de vocês. Obrigado.